Sabemos que vários eventos mundiais recentes, desde conflitos armados até a reconstrução do Terceiro Templo, têm sido interpretados como sinais do fim dos tempos, culminando na chegada do Anticristo. Esses eventos deixaram muitas pessoas apreensivas, especialmente no contexto atual. Diante desse cenário, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após discutir sua reeleição, entregou uma mensagem impactante aos cristãos. Qual será o conteúdo dessa mensagem? Este vídeo explorará a possível relação dessa mensagem com o iminente arrebatamento. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e comentário abaixo. Seu apoio é essencial para nós e ajuda a levar este vídeo a mais pessoas. Primeiramente, vamos abordar o conceito do arrebatamento, um tema central no cristianismo. Essa crença sugere que, em um momento determinado, todos os cristãos, estejam vivos ou falecidos, serão arrebatados para o céu para encontrar Jesus em sua segunda vinda. Embora a palavra arrebatamento não seja mencionada diretamente na Bíblia, muitos cristãos baseiam essa convicção em passagens bíblicas, como as escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, em suas cartas, fala sobre o retorno de Jesus, descrevendo-o como um evento majestoso comparável ao som de uma trombeta. Ele menciona que aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão. Essa visão escatológica é uma parte significativa da fé cristã, oferecendo esperança e expectativa em relação ao que está por vir. Posteriormente, aqueles que ainda estiverem vivos também serão elevados para encontrar Jesus nos céus. A crença no arrebatamento também inclui a convicção de que, após o retorno de Jesus, ele reinará por 1000 anos, uma ideia derivada de passagens específicas no livro do Apocalipse. Alguns acreditam que isso ocorrerá antes de um período desafiador na Terra, conhecido como a tribulação, enquanto outros pensam que será depois. A crença no arrebatamento evoluiu ao longo do tempo. No século XVI, já havia aqueles que afirmavam que as profecias do fim dos tempos aconteceriam no futuro. Nos séculos XVIII e XIX, com eventos religiosos significativos como o Grande Despertamento e o Segundo Grande Despertamento, as ideias sobre o milênio de 1000 anos e a segunda vinda de Cristo ganharam força, especialmente durante a Guerra Fria, com o medo de uma guerra nuclear. A ideia do arrebatamento tornou-se ainda mais popular. Essa concepção também ganhou espaço na cultura cotidiana através de obras como os livros e filmes O Deixados para Trás, que especulam sobre o dia exato do arrebatamento. Ao longo da história, várias suposições foram feitas sobre o fim do mundo, mas a maioria se mostrou incorreta, destacando a complexidade e a incerteza que cercam essa crença no arrebatamento. Jesus prometeu voltar à terra para estar com seu povo. Ele disse: "E não se preocupem. Confie em Deus, confie também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Algumas pessoas interpretarão isso como indicativo de um arrebatamento secreto, deixando todos os outros confusos sobre o paradeiro de amigos e familiares. No entanto, Jesus não especificou em suas palavras como ele retornaria, se seria de maneira discreta ou não. Outras partes da Bíblia esclarecem que, após ressuscitar, Jesus voltou ao céu, e os discípulos o viram ascender. A Bíblia relata que, enquanto observavam Jesus ascender, uma nuvem o tirou da vista deles. 2 anjos apareceram e questionaram por que estavam olhando para o céu, afirmando que da mesma forma que Jesus foi para o céu, ele voltará. Mateus 24 nos alerta para estarmos atentos, pois falsos cristos surgirão, afirmando ser o Messias e enganando muitas pessoas. Esses falsos cristos e profetas realizarão feitos impressionantes usando o poder de Satanás. É um aviso de que, mesmo diante de milagres, nossa fé não deve depender exclusivamente deles. O apóstolo Paulo mencionou a disseminação de falsos ensinamentos antes do fim, destacando a importância da sabedoria e do discernimento para identificar a verdade, especialmente em períodos espiritualmente desafiadores. Recentemente, a chegada de uma pessoa em Israel que se assemelha a um Messias desafiou a verdade. Seu nome é Yanuka R. Yuda. Ele realizou feitos notáveis, levando as pessoas a questionarem. Yanuka cresceu em uma família judaica, possuindo amplo conhecimento do Talmud e da Torá. Aos 15 anos, ele já demonstrava habilidade excepcional nessas áreas, justificando seu apelido.
Alguns acreditam que há algo sobrenatural nele devido ao seu profundo conhecimento. No entanto, é peculiar que, apesar de acreditar em milagres e no poder de Deus, aqueles que testemunharam esses feitos atribuem todo o crédito a Yanuka, em vez de a Deus. Isso levanta questões sobre a influência e a percepção de Yanuka e sua missão. Apocalipse 13h13 menciona um falso profeta realizando feitos extraordinários, como invocar fogo do céu diante das pessoas, enganando muitos. Outro sinal mencionado é a reconstrução do terceiro templo, um evento que aumenta a hostilidade para com Israel e sinaliza movimentos em direção a um governo mundial. Esses eventos globais levantam questões sobre os propósitos e as implicações das ações de Yanuka, alimentando especulações sobre sua verdadeira natureza e papel nos eventos atuais. Muitos acreditam que a profecia sobre o terceiro templo está se concretizando. Recentemente, a chegada de 5 novilhos vermelhos em Israel, vindos de um rancho no Texas, gerou grande entusiasmo entre aqueles que acreditam na profecia relacionada à construção do terceiro templo em Jerusalém. Esses novilhos, todos com menos de 1 ano de idade e completamente vermelhos, têm importância crucial, pois suas cinzas podem ser usadas para purificar pessoas de acordo com a lei judaica, sendo essenciais para os sacerdotes no templo futuro. Os conflitos e guerras recentes reforçam os sinais do arrebatamento mencionados por Jesus em Mateus 24, onde ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Hoje observamos conflitos e tensões em diferentes lugares, levando a tumultos e violência. A Bíblia também prevê que, durante períodos de guerra, o anticristo surgirá, piorando o caos com soluções falsas. Os cristãos são aconselhados a serem sábios e não cair em promessas enganosas. As notícias recentes sobre Israel sugerem a possibilidade de uma guerra em grande escala em breve, o que reforça a urgência dos tempos. Em Mateus 24 2.37-42, Jesus compara sua vinda aos dias de Noé, enfatizando a importância de estarmos preparados, pois não sabemos quando ele virá. Em Lucas 17h37, Jesus usa uma metáfora envolvendo abutres para simbolizar que aqueles que forem levados enfrentarão destruição, indicando que a Bíblia não apoia a ideia de um arrebatamento secreto para os salvos. A mensagem de Trump para os cristãos durante estes tempos destaca a importância de Jesus Cristo nos últimos dias. Ele lembra o anúncio dos anjos sobre o nascimento do Salvador e enfatiza o profundo impacto da vida, morte e ressurreição de Jesus no mundo. Trump expressou sua fé, identificando-se como cristão, especificamente protestante e presbiteriano, incentivando outros a seguirem o exemplo. Ele citou versículos bíblicos importantes, como Provérbios e 2 Coríntios, enfatizando a supremacia de Deus e a importância de Jesus Cristo como fonte de força e esperança. Trump também alertou contra a possibilidade de ser enganado por falsas reivindicações de pessoas que se dizem o Messias, destacando que, apesar das notícias sobre guerras e outras adversidades, os cristãos devem permanecer vigilantes e fiéis. Jesus prevê traições e a presença de falsos líderes, mas também assegura que aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos. Ele afirma que, antes do fim do mundo, a mensagem do Evangelho será ouvida ao redor do globo. Nossa principal responsabilidade é espalhar o Evangelho, especialmente para aqueles que ainda não aceitaram ou compreenderam o presente de Jesus. A principal mensagem é clara e não podemos simplesmente esperar passivamente. Há uma urgência em agir e viver de acordo com os princípios e ensinamentos encontrados na Bíblia enquanto esperamos o arrebatamento. Nossa responsabilidade é participar ativamente das tarefas estabelecidas pelo Senhor, contribuindo para o reino de Deus de maneiras significativas. Portanto, qual é a sua opinião sobre a impactante verdade do arrebatamento e a mensagem de Trump? Sua mensagem reforça a importância de manter nossa fé em Jesus Cristo durante estes tempos desafiadores. Enfrentaremos tribulações, mas a promessa da salvação permanece firme para aqueles que permanecerem fiéis. Compartilhe este conhecimento, deixe o seu like e comentário. Vamos criar uma comunidade de reflexão e aprendizado. Que Deus os abençoe poderosamente hoje e sempre. Amém. Se você gostou do que ouviu e deseja aprofundar-se em tópicos como este, não perca a oportunidade de fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão e descoberta.
Cada inscrição faz uma enorme diferença e nos ajuda a levar essas mensagens importantes a mais pessoas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares interessados nesses assuntos. Vamos explorar juntos os mistérios da fé e da vida. Inscreva-se e faça parte de nossa comunidade hoje.